Dentro de cada célula do nosso corpo existe um sistema de informação. Um sistema tão sofisticado que, sinceramente, faz a nossa tecnologia mais avançada parecer brincadeira de criança. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na linguagem secreta do DNA. Para a gente desvendar esse código, nosso caminho vai ser bem claro. A gente começa comparando a complexidade da tecnologia com a da biologia. Depois, vamos entender o que é essa linguagem da vida. Daí, a gente analisa o DNA como um código digital, que inclusive é a prova de erros e tem uma compressão de dados absurda, para, no final, chegar na grande pergunta: qual a origem de tudo isso? Então vamos lá, começando pela primeira parte, complexidade. Aqui a ideia é a gente colocar lado a lado aquilo que o ser humano projeta e constrói e aquilo que a gente encontra na biologia. Pensa só em um foguete espacial, ou no smartphone que talvez esteja na sua mão agora. São projetos que envolvem milhões de linhas de código, uma engenharia finíssima, tudo para executar tarefas específicas. Parece o auge da complexidade, certo? Pois é, mas aí a gente olha para uma única célula de bactéria, uma coisinha microscópica, e a complexidade funcional que existe ali dentro, a forma como tudo funciona junto, rivaliza e, em muitos casos, até supera a nossa melhor tecnologia. É essa diferença de escala que a gente precisa entender. Ok, isso nos leva direto para a segunda seção, a linguagem da vida. De onde vem toda essa complexidade biológica tão impressionante? A resposta, no fim das contas, se resume a uma única palavra: informação. E o que a gente quer dizer com informação? Basicamente, é um conjunto de instruções que tem um significado, uma mensagem que comunica algo específico e reduz a incerteza. A linguagem, como a gente conhece, é a forma mais poderosa de fazer isso. O mais fascinante é perceber que existe uma linguagem extremamente sofisticada, operando sem parar dentro de cada uma das nossas células. E aonde essa informação toda fica guardada? Bom, não é no cérebro. Ela está em cada célula do corpo. Se a gente der um zoom, vemos que dentro da célula tem um núcleo. Dentro do núcleo estão os cromossomos. E os cromossomos são, na verdade, longas moléculas de DNA supercompactadas. E, finalmente, os trechos desse DNA que carregam as instruções são o que chamamos de genes. São eles que têm o código para construir as proteínas, as verdadeiras máquinas que fazem a vida acontecer. E isso nos traz a nossa terceira seção, o DNA como um código digital. Talvez a melhor forma de entender o DNA hoje em dia seja pensando nele, como um software. A semelhança é simplesmente impressionante. Pensa bem. Os dois sistemas usam um alfabeto bem simples, que é organizado em sequências específicas para criar instruções super complexas. Um computador usa um código binário, um alfabeto de apenas 2 caracteres, 0 e 1. Já o DNA usa um alfabeto químico de 4 letras, A, T, C e G. A lógica é a mesma. A sequência dessas letras é que carrega a mensagem, os comandos biológicos que serão lidos e executados pela célula. E olha, essa não é só uma analogia poética. Pessoas importantes, tanto da área de tecnologia quanto da ciência, falam a mesma coisa. O Bill Gates, por exemplo, diz que a vida é um sistema de software de DNA. O biólogo Richard Dawkins e o geneticista Francis Collins, que liderou o projeto Genoma Humano, também descrevem o DNA como um código. É um consenso que estamos lidando com informação digital, e uma informação muito, mas muito mais avançada do que qualquer software que a gente já conseguiu criar. E aqui a coisa fica séria, porque a gente sabe que software não surge do nada. Códigos não se escrevem sozinhos. Isso nos obriga a fazer uma pergunta fundamental. Se o DNA é um código, um software, será que ele poderia ter surgido sem uma inteligência por trás, só através de um processo de mutações aleatórias? Bom, antes de responder isso, vamos para a quarta seção, um código à prova de erros. Se o DNA é mesmo um código, ele precisa ser muito robusto. Qualquer pessoa que trabalha com programação sabe que uma única letra errada pode fazer um programa inteiro parar de funcionar. Com o DNA é diferente. Ele parece ter sido feito para lidar com erros. Afinal, a gente sabe que mutações aleatórias geralmente causam problemas, não criam novas funcionalidades. E o segredo dessa robustez toda está na forma como o código é lido. A maquinaria da célula não lê o DNA letra por letra. Ela lê em palavras de 3 letras. Cada trio desses é chamado de códon. E cada códon é a instrução para adicionar um aminoácido específico na construção de uma proteína. A grande questão é, o que acontece se ocorrer um erro de digitação em uma dessas palavras de 3 letras? E a resposta é simplesmente brilhante. O sistema tem uma redundância embutida. Olha só este exemplo. O códon CTA é a instrução para o aminoácido leucina. Agora, digamos que uma mutação aleatória mude a última letra e o códon vira CTT.
O que acontece? Absolutamente nada, porque CTT também significa leucina. A função é mantida, o erro é neutralizado. Isso não é um caso isolado, uma coincidência. O código genético parece ter sido estruturado justamente para minimizar o estrago de mutações. No caso da leucina, por exemplo, existem 6 códons diferentes que dão a mesma instrução. É como se fosse aquele brinquedo, sabe? O João Bobo, que a gente empurra e ele sempre volta a ficar de pé. O código do DNA foi feito para se manter funcional, mesmo sofrendo pequenos empurrões. E quando a gente acha que já viu tudo, chegamos na quinta seção, a compressão avançada de informação. Porque, além de ser robusto, o DNA armazena a informação de um jeito inacreditavelmente eficiente. O nível de compressão de dados que existe ali vai muito além de qualquer coisa que a nossa tecnologia já conseguiu desenvolver. Para a gente entender como isso funciona, vamos pegar um conceito da linguística, o heteropalíndromo. É diferente de um palíndromo, que se lê igual de trás para frente, como ovo. Um heteropalíndromo, quando lido ao contrário, forma outra palavra com outro significado. É um jeito bem raro, mas muito inteligente, de colocar 2 informações no mesmo espaço. De um jeito impressionante, o DNA faz exatamente isso, só que num nível muito mais complexo. A mesma sequência de letrinhas do DNA pode ser lida de formas diferentes, não só de frente para trás e de trás para frente, mas em diferentes janelas de leitura, produzindo proteínas totalmente diferentes a partir do mesmo pedaço de código. É uma obra-prima de otimização de espaço e compressão de informação. O desafio de se conseguir algo assim por acaso é gigantesco. Pensa só, já é difícil formar uma frase com sentido jogando letras aleatoriamente. Agora imagina formar 2, 3 frases diferentes e, com sentido, que usam as mesmas letras sobrepostas. A probabilidade é baixíssima. E, no entanto, o código genético não apenas permite que isso aconteça, como ele parece otimizado para que esses genes sobrepostos possam existir. E então, depois de ver toda essa complexidade, essa robustez e essa eficiência, a gente chega na 6ª e última seção, a origem da informação. Tudo isso nos leva, de forma inevitável, à pergunta mais fundamental de todas. Diante de tudo que a gente viu, de onde vem essa linguagem? De onde vem esse código digital riquíssima em informação? E as máquinas de nanotecnologia que leem o código? E os sistemas de correção de erros? A gente tem um verdadeiro universo digital funcionando dentro dos nossos corpos. Qual a origem disso? O argumento que se apresenta aqui é baseado numa inferência muito simples, que vem da nossa experiência de todos os dias. A gente observa o mundo e percebe um padrão. Livros que contêm linguagem têm autores. Software que contém código tem programadores. Máquinas que têm partes funcionais têm inventores. Em toda a nossa experiência, sempre que encontramos informação complexa e funcional, a origem é uma mente, é uma inteligência. Sendo assim, a conclusão do argumento é que, como o DNA é um sistema de informação, a causa mais provável para sua origem é a inteligência. A sugestão que se faz é que, se a ciência passar a olhar para o DNA como um produto de design inteligente, talvez a gente consiga entender sua função muito mais rápido e, com isso, avançar em áreas como a medicina. Essa perspectiva toda abre a nossa mente para a possibilidade de um universo de código digital dentro de nós e nos deixa com um pensamento final, uma pergunta para o futuro. Se o DNA é o software da vida, que outras camadas de informação, que outros níveis de programação a gente ainda nem começou a descobrir? A pesquisa continua e a cada dia novas e fascinantes camadas de informação são reveladas.